Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, falarei sobre as pirâmides do Egito, túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as 3 mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. Sua construção começou no Antigo Império, por volta de 2686 a 2181 a.C., tendo perdurado até o século IV depois de Cristo. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas, a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. Além disso, o faraó era enterrado com tudo que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até mesmo móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. Até o início da primeira dinastia, em 2950 a.C., as tumbas eram esculpidas em rocha ou edificadas em estruturas denominadas mastabas. As mastabas tinham um formato piramidal, mas pareciam quadrados empilhados em cima do outro e não eram tão altas. A primeira pirâmide usou como modelo de mastaba e foi feita por volta de 2630 a.C. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria acolhido por Ra, a divindade mais poderosa na mitologia egípcia. Essa pirâmide exibe 6 degraus de pedra, que juntos somam 62 metros de altura. Era o túmulo mais alto da época e foi cercado de santuários e templos para o falecido rei desfrutar na sua vida após a morte. Essa foi a pirâmide que estabeleceu um parâmetro
para os demais enterros reais. As pirâmides recebem os nomes dos faraós cujos corpos estão sendo sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza do mandatário para o povo e para os deuses. Essas construções fazem parte de um complexo funerário que era utilizado pelos faraós e altos funcionários. A pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo, com cerca de 230 metros de largura na base e altura de 174 metros. 3 pequenas pirâmides foram construídas em alinhamento ao túmulo de Quéops e serviram para abrigar os corpos das rainhas. Há ainda uma tumba com o sarcófago da rainha, mãe de Quéops, e outras pirâmides menores e mastabas para abrigar os funcionários do rei. A pirâmide Quéops é construída a partir de 2,3 milhões de blocos de pedra, que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com a força de 100 mil homens. A segunda maior pirâmide foi construída para abrigar o corpo do faraó Quéfren, com 143 metros de altura. Quéfren era filho do faraó Quéops e, por respeito ao pai, fez sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, a maior do mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Já a menor deste grupo de 3 pirâmides foi construída para o corpo de Miquerinos, que reinou entre 2532 e 2503 a.C., filho de Quéfren e, portanto, neto de Quéops. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. Em seu interior, se repete a mesma arquitetura de câmaras, corredores íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, essa providência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides já foram saqueados. À medida em que o poder e a riqueza dos reis do Egito diminuíam, o ritmo das construções de pirâmides caiu. Ao longo da 5ª e 6ª dinastias, as edificações foram ficando cada vez menores. No túmulo do rei Unas, que viveu entre 2375 e 2345 a.C., é possível contemplar pinturas relativas ao seu reinado. Essas são as primeiras composições que permitem o conhecimento do Egito Antigo. O último dos grandes construtores foi o faraó Pepi II, segundo soberano da 6ª dinastia e que viveu entre 2278 e 2184 a.C. Após a sua morte, o Egito entrou em colapso e somente na 12ª dinastia a edificação de pirâmides foi retomada, mas sem a grandiosidade anterior. A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Sabe-se que os egípcios faziam cálculos matemáticos baseados em suas crenças religiosas, e isso acabava por determinar a altura e a largura dessas edificações. A mão de obra consistia tanto em escravos quanto em trabalhadores livres. Isso tudo desde estrangeiros escravizados, passando por camponeses egípcios que trabalhavam durante o regime de cheias do rio Nilo. Igualmente, eram empregados inúmeros artesãos e pintores que fabricavam os objetos que seriam postos
para servir ao faraó em outra vida. Para transportar as pedras calcárias que compunham as pirâmides, existem várias teorias. Há, inclusive, aqueles que acreditam que foram erguidas com a ajuda de extraterrestres. Contudo, no fim de 2014, cientistas holandeses apresentaram a última das hipóteses aceitas e que implicaria no uso de água para mover os blocos de pedra. A teoria surgiu a partir da observação de imagens de uma pessoa jogando água à frente do que seria um trenó, onde estava assentada uma pedra puxada por pelo menos 150 trabalhadores. Os egípcios também aproveitavam as cheias do rio Nilo para transportar as pedras pelo seu leito. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!